O tarifaço do Donald Trump acabou de entrar em vigor, trazendo consequências para diversos países no mundo e também para o Brasil. E é por isso que precisamos compreender quais são as empresas aqui da nossa Bolsa de Valores, a B3, que ganham e que perdem com essas tarifas do Donald Trump. Até porque as coisas estão escalando. A China acabou de retalhar o Donald Trump, anunciando taxas de 34% sobre as importações dos Estados Unidos, trazendo consequências não apenas para os dois países, mas para o mundo inteiro. E além disso, vamos entender o que ficou decidido após a greve de 24 horas da Petrobras. E se você está preocupado com a renda variável, pode ser que tenham boas opções da renda fixa pagando quase 2% ao mês no ano de 2025, segundo a própria Anbima. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima que está mexendo com o mercado. Afinal de contas, houve uma escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que ganhou novos e preocupantes capítulos nos últimos dias. E após a imposição das tarifas significativas por Washington, Pequim respondeu à altura, anunciando que vai impor também 34% sobre as importações dos Estados Unidos, trazendo inclusive restrições a empresas e setores americanos. Ou seja, o mundo todo acompanha o desfecho desses últimos eventos com tensão, e a pergunta que fica é: como nós, aqui no Brasil, vamos ficar inseridos nesse tabuleiro global? Pode ser que já sejamos impactados no curto prazo? Pois é, primeiro vamos entender esse contexto em que os Estados Unidos está submetendo o nosso país para então desenrolar a respeito desse assunto. Primeiro é importante entender que o Donald Trump, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, decidiu cobrar uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações americanas. E essa medida já faz parte de um pacote de tarifas anunciado por Trump com o objetivo de proteger a indústria americana e estimular a produção local, segundo ele. Mas a questão é que essas tarifas variam de 10% a 50%, e países como Brasil, Chile e Austrália, por exemplo, serão taxados, entre aspas, em apenas 10%, ou seja, ficando aqui na base da taxação. Já a China recebeu uma taxa de 34%, trazendo muito alvoroço no mercado. E, aliás, o mercado financeiro reagiu com preocupação e as bolsas americanas tiveram forte queda, assim como o índice da Bolsa de Valores brasileiro, o Ibovespa, também recuou forte. Para se compreender, o Ibov, que é o índice da Bolsa de Valores, observado aqui nesse gráfico semanal, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também chamada de candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E observem só, a semana do dia 31 de março foi realmente marcante, uma queda de 3,52%, sendo que se observarmos apenas o gráfico diário, ou seja, o dia específico do dia 4 de abril, data da retaliação por parte da China sobre as medidas dos Estados Unidos, é que trouxe a maior queda, 2,96% em apenas um dia. E por que isso está acontecendo? Bem, com o aumento das tensões e o medo crescente da desaceleração ou até de recessão global, os mercados estão reagindo. E a gente viu na última sexta-feira quedas expressivas nos preços de produtos essenciais para o Brasil, como o petróleo, o cacau, café, soja e carne bovina nas bolsas internacionais. É claro que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, observando o lado potencial, ou seja, o lado positivo, vamos falar sobre a inflação brasileira. E isso pode ser um alívio, ou seja, se os preços internacionais desses produtos caem em dólar, mesmo que o nosso câmbio suba um pouco, o custo final dos importados ou até mesmo de componentes para a nossa indústria tendem a diminuir, ajudando a segurar a alta dos preços por aqui. Agora, tem um lado negativo também, né, pessoal? Ou seja, para o Brasil, que é um grande exportador dessas mesmas commodities, a queda nos preços significa menos receita em dólar para os nossos produtos e para a nossa balança comercial. Aliás, é um golpe direto em setores importantes da nossa economia. Então, o que esperar para as próximas semanas? É claro que a gente vai ver aqui uma gangorra. É muito provável que o mercado apresente forte oscilação entre a cotação internacional em dólar e o nosso próprio câmbio, sendo representados aqui no nosso índice da Bolsa de Valores. Afinal de contas, como eu expliquei, existe essa relação entre os nossos produtos, a nossa economia, que pode ser beneficiada por conta da redução provável da inflação, mas, por outro lado, o câmbio pode não ajudar e, com isso, trazer problemas para os produtos que nós exportamos, ou seja, novamente, afetando a nossa balança comercial. E é claro que é importante ter a consciência que a China é a fábrica do mundo, ou seja,
com o mercado americano se tornando mais caro e restrito devido às tarifas do Donald Trump, para onde irão os produtos chineses se eles não conseguem entrar no mercado americano? Afinal de contas, o que temos aqui é uma guerra comercial, claro, estabelecida, porque os Estados Unidos diz impõe o 34% e a China retalhou dizendo também impõe o 34%. Essa mensagem é muito clara, não é apenas uma questão de números, mas as duas lideranças, ou seja, os dois países, estão dizendo que eles não querem negociar entre eles, nem mesmo um acordo que beneficie os dois países mutuamente, se é que isso é possível neste momento. E aí tem um risco para o Brasil, ou seja, existe o temor real, já manifestado por setores da nossa indústria, de que o Brasil se torne um destino para essa produção excedente da China, ou seja, poderíamos ter uma inundação de produtos importados, eletrônicos, máquinas, têxteis, entre outros, chegando aqui a preços muito reduzidos, o que pode parecer excelente sob o ponto de vista do consumidor, mas precisa lembrar que estamos falando de uma economia inteira, ou seja, a nossa economia, o que traria um saldo negativo na nossa balança comercial. Mas é claro, esse é um movimento que só vai se consolidar mais a médio prazo, ou seja, a pressão competitiva de importados pode começar a ser sentida mais intensamente em alguns setores nas próximas semanas ou até mesmo meses, exigindo a atenção da indústria e do governo também, para não trazer problemas para a indústria local. Afinal, se a China, em retaliação, reduzir suas compras de produtos americanos, especialmente no setor agrícola, onde o Brasil é um competidor direto, pode sim abrir uma grande janela. O Brasil poderia tentar ocupar essa fatia do mercado deixado pelos americanos no gigantesco mercado chinês. E aí os nossos exportadores de soja, carne e outros produtos agrícolas poderiam se beneficiar dessa reconfiguração comercial. Mas é óbvio que isso não é automático, depende de muitas negociações, capacidade de produção e de logística também. No entanto, é uma possibilidade concreta que o agronegócio precisa considerar e a diplomacia brasileira certamente deve monitorar de perto para tentar capitalizar essa disputa Estados Unidos-China se aprofundando nesse período. E aí deixa nos comentários abaixo se você acha que isso pode realmente acontecer e se você acredita que o governo brasileiro vai tentar ir por esta possibilidade. Afinal de contas, em uma guerra comercial, como o próprio Donald Trump já disse, é como se fosse uma luta de boxe. A situação é vista como uma troca de golpes, onde ambos os lados sentem a dor. Ou seja, o vencedor seria quem aguentar mais e infligir mais dano, caracterizando um cenário de perde-perde, ou seja, os dois lados perdem, no curto ou até mesmo no médio prazo. Mas é importante lembrar, pessoal, a China ela não foi pega de surpresa, pelo menos não totalmente. Desde o primeiro mandato do Donald Trump e a guerra tarifária anterior, o país já vinha buscando reduzir sua dependência do mercado americano, usando táticas como desviar parte da sua produção por países terceiros, como o Vietnã, México e outros, e atualmente temos a China até mesmo negociando com países que anteriormente era impossível imaginar que ela teria esta atitude. E aí temos os setores mais afetados. Essa matéria mesmo ela traz que os analistas de bancos, por exemplo aqui como o do BTG Pactual, estão afirmando os principais produtos mais afetados serão produtos de ferro e aço, aeronaves, motores e máquinas, materiais de construção, minerais não metálicos, madeira e derivados. Para o BTG também devem ser considerados efeitos para exportações de etanol, café, produtos químicos, petróleo e derivados, além de autopeças e carnes. Nas palavras do analista, abre aspas, para esses setores haverá uma perda de competitividade em comparação aos produtos americanos, que não enfrentam a tarifa, fecha aspas. Então temos setores que podem se beneficiar. O BTG ainda observou, embora os produtos brasileiros percam competitividade relativa em relação aos fabricantes nos Estados Unidos, o aumento mais agressivo das tarifas para outros países pode beneficiar determinados setores brasileiros por efeito de substituição comercial, fecha aspas. E aqui é interessante lembrar que a Vale ela pode entrar no cenário desse. Afinal de contas, as principais competidoras da Vale tiveram tarifas até maiores. Então, a Vale pode se tornar um pouco mais competitiva no mercado internacional justamente por conta disso, apesar de que a fatia que ela vende para os Estados Unidos realmente é muito pequena atualmente, apenas 3%, o que pode abrir espaço para que ela aumente a receita lá no país, ou até mesmo em outros países, justamente com essa reorganização global. A China continua sendo realmente
atualmente a maior compradora da Vale, com 50%. O BTG ainda destaca setores de commodity, em particular agrícolas e metálicas, também podem aproveitar oportunidades se absorverem mercados que os Estados Unidos eventualmente percam por sofrerem retaliações de parceiros comerciais, fecha aspas. E a XP até acrescentou que a China também pode aumentar a demanda pelos grãos brasileiros, claro, afinal de contas a China também consome muitos grãos lá dos Estados Unidos. E caso reduza as importações dos Estados Unidos, o que é muito provável de acontecer, na verdade, não apenas reduza, mas praticamente se elimine com essa guerra comercial, isso poderia beneficiar empresas como SLC Agrícola, Brasil Agro e a Rumo também. A XP ainda lembrou que empresas brasileiras que têm operação em solo americano serão menos afetadas por essas tarifas, como o próprio caso aqui da Gerdau, que atualmente já se encontra muito descontada na Bolsa de Valores, GGBR4, essa cotação dos R$ 15,15, caiu fortíssimo na última sexta-feira e acumula 16,92% de perdas das suas cotações nos últimos 12 meses. O PL é excelente, mostra que a empresa está muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros, porque o PL é o preço dividido pelo lucro. Basicamente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser um número solto, o benchmark, muito utilizado lá nos Estados Unidos para boas empresas com bons fundamentos, é um PL de até 15 vezes. E aqui no Brasil, os mais conservadores buscam 10 vezes até 12 vezes. Seja um cenário ou outro, fica fácil de perceber que em relação à linha de base, 6,90 é muito desconto. E para não ter dúvida nenhuma, no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, a empresa está 46% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, aquilo que ela vale no papel, com um dividend yield de 5,28%, o que pode abrir espaço para aumento de pagamento de dividendos, caso ela realmente consiga ganhar mais espaço no mercado americano e assim aumentar os seus lucros também. A Vale, no semanal, teve uma queda fortíssima também. Chegou a visitar os R$ 51,60 na última sexta-feira, com uma máxima de R$ 57,93, apenas para ter uma ideia dessa dilatação que aconteceu em apenas 7 dias, mais provocado, naturalmente, pela última sexta-feira, dia 4 de abril. Mas a queda em apenas uma semana da Vale acumulada, ou seja, do dia 31 de março até o dia 4 de abril, foi de 8,48%. E isso talvez possa significar uma oportunidade para aqueles que estão procurando, porque até então estamos falando de mera especulação de mercado, pessoal. Não houve nenhuma perda financeira para as empresas, nenhum prejuízo para empresa nenhuma, apenas a decisão das tarifas e que podem ser renegociadas sem impactar diretamente o resultado da empresa, pelo menos até o momento. É importante ter isso em consciência, porque muita gente aperta o botão do pânico simplesmente porque não estudou as empresas. Então lembre-se, toda vez que você ver aqui no canal Fique Preparado, é o quadro do Ativo Virtual que faz o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto. Como podem ver, é um vídeo de 24 minutos falando apenas de Vale, ou seja, é um mini curso a respeito da companhia, trazendo tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Então, não deixe para estudar depois de você comprar as ações, porque aí você pode entrar nessa armadilha de clicar no botão do pânico, vender sua posição no prejuízo e realmente ficar reclamando do mercado só porque não entendeu como ele funciona. Pois é, mas as tarifas do Donald Trump não param por aí. Vale lembrar que ele já tinha aplicado tarifas de 25% sobre os carros importados, e essa medida já está gerando reações no mercado, impactando diversas empresas na B3. Como exemplo de empresas que podem perder, temos aqui a Maxion, que é uma empresa que pode sofrer uma redução nas vendas de veículos nos Estados Unidos devido à tarifa de 25% sobre os carros importados. Já a Tupi, com fábricas no México e exportação direta para os Estados Unidos, a empresa também pode ser prejudicada pelas novas tarifas. Sem falar a Randon, a Porto Belo e olha só, a Gerdau novamente, só que ela entrando do outro lado da moeda, ou seja, um contraponto em relação à própria Gerdau, que apesar dela se beneficiar em relação às tarifas por estar com operação dentro dos Estados Unidos, é importante lembrar, essas empresas podem sofrer o enfraquecimento da economia americana. Como eu expliquei, existe uma expectativa de que os Estados Unidos possa sofrer uma recessão com o crescimento do PIB negativo, aumento da inflação, dentre outros problemas. Mas essa matéria também traz novamente aqui 3 empresas que podem ganhar com a decisão e novamente temos Boa Safra, SLC Agrícola, embora Brasil Agro não esteja aqui, mas ela é uma possibilidade também. Além desta, a Terra Santo Agro, com o código de Bolsa de Valores TTEN3. Então, agronegócio pode ganhar espaço em mercados onde os produtos americanos se tornam menos competitivos e nos setores industriais, ou seja, segmentos como autopeças e manufaturados, podem ocupar nichos antes dominados apenas por empresas americanas. É importante destacar também que o Congresso brasileiro já aprovou um projeto de lei que autoriza o Brasil a adotar reciprocidade
reciprocidade tarifária e ambiental no comércio com outros países. Ou seja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sinalizou que o país está disposto a negociar com os Estados Unidos e, particularmente, eu espero mesmo que faça, porque entrar em uma guerra comercial para os Estados Unidos não vai ser vantajosa sobre nenhum aspecto para o Brasil. No entanto, as tarifas foram confirmadas e o governo brasileiro lamentou a decisão, afirmando que ela não reflete a realidade do comércio entre os dois países. E eu vou explicar isso muito rápido para ficar fácil de entender. Essencialmente, na fórmula americana apresentada pelo Donald Trump na quarta-feira da semana passada, dia da libertação americana, como ele chamou, ou do tarifaço, como o resto do mundo está chamando, ele usou como um dos componentes da fórmula justamente a diferença da balança comercial, ou seja, aquilo que os Estados Unidos envia de dinheiro em forma de produtos ou serviços e aquilo que ele recebe em forma de produtos e serviços, considerando as taxas. Então, no caso do Brasil, esse resultado é negativo para o Brasil, favorecendo, naturalmente, a economia americana. Mesmo assim, o Brasil entrou no grupo da tarifa mínima de 10%, sendo que existia a possibilidade do Brasil ser isentado. Então, é importante lembrar que existem empresas que acabam sendo resilientes na nossa bolsa de valores, como o caso das transmissoras, que tem a sua receita atualizada por índices inflacionários e muita estabilidade, muita previsibilidade de caixa, estando em setores ultra perenes, que acabam sendo um salvaguarda para a maioria dos investidores que não sabem o que fazer. Como, por exemplo, a Taesa, e que eu trouxe recentemente um vídeo comparando Taesa, Aura Energia e ISA Energia. Recomendo muito que você assista a esse vídeo em um cenário que esse seja o seu caso, ou seja, você está preocupado onde o seu dinheiro está investido. Assista esse vídeo porque com certeza vai fazer diferença para você. E no caso da Taesa, veja que ela praticamente não oscilou na semana passada, parece que passou ilesa, teve até um período de alta aqui das cotações, saiu dos R$ 33,00 e foi até os R$ 34,45. Teve momentos em que o mercado estava caindo e ela estava valorizando, justamente por essa característica. Afinal de contas, é uma empresa que paga dividendos de maneira constante, na verdade, a melhor empresa que paga de maneira constante na última década, com um dividend yield médio de 10,85% e atuais 8,37%, mas a empresa já informou que vai aumentar o seu payout entre 90% e 100%. Então a empresa está aqui nessa cotação dos R$ 34,30, em estabilidade das suas cotações. Vejam como ela está diferente do restante, com uma leve valorização de 0,57%. PL muito barato, menos de 7 vezes, e o PVP mostra que a empresa está 70% acima do valor patrimonial. E imagine se você conseguisse fazer dividendos mensais com a Taesa. Bem, é exatamente isso que estamos fazendo aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde eu e o meu time compartilhamos as operações que nós estamos fazendo, e ainda por cima com baixo risco, sendo que aqui, para você conseguir os dividendos mensais, basta a sua dedicação, e é claro que nós estamos compartilhando, facilitando muito para a nossa comunidade. E aliás, no grupo VIP de opções, estamos constantemente comemorando. Agora atingimos 70% do lucro esperado para as ações MBR3 da Embraer, recebendo entre 99 centavos até R$ 1,02 por ação, em que eu compartilhei vários vídeos aqui do Ativo Virtual que no grupo VIP estávamos fazendo exatamente esta operação. Então, parabéns para a nossa comunidade do grupo VIP que enxergou essa oportunidade aqui junto com a gente. E aqui no grupo de ações, é provável que as pessoas fiquem até com dúvidas se realmente isso está acontecendo, mas temos provas aqui, vídeo postado no dia 26 de janeiro, de uma operação de Ambev com a BEV3, sendo que já trouxe uma valorização para nossa comunidade de 20,52%. Isso com o fechamento do dia 7 de março. Lembrando que esse aqui é apenas um dos estudos que compartilhamos no grupo VIP de ações. E existem novos estudos que estamos compartilhando continuamente todos os meses. E agora até mesmo um novíssimo dividendos sintéticos. Agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente.
Outra empresa que está muito resiliente com essas quedas, apesar de ter sofrido quedas também na última sexta-feira, é o Banco do Brasil, com BBAS3. Na semana passada, caiu apenas 2,30%, e não porque 2,30% seja pouco, mas é pouco em relação ao que a maioria das empresas tiveram de correções. Notem, com esta situação atual, e mantendo a análise que eu já havia trazido aqui no Ativo Virtual, falando da dificuldade do Banco do Brasil de superar os R$ 28,72, vejam que ele realmente está se caminhando a testar essa região dos R$ 27,48 até os R$ 27. E se você não lembra, bom, essa análise está disponível nesse vídeo aqui, que eu trouxe há poucos dias atrás. E se mostrando nos R$ 27,98, com uma valorização de 4,57%, um PL de 6 vezes e um PVP que não deixa dúvida, a empresa está 11% abaixo do que ela vale no papel, entrega um dividend yield de 9,30%, sem falar que ela já trouxe o seu cronograma de pagamentos para o ano de 2025 inteiro, com payout entre 40% e 45%. Então, o Banco do Brasil se apresenta como uma excelente oportunidade de estudos para você avaliar se faz sentido na sua carteira. E talvez você não estava esperando que eu falasse dele neste vídeo aqui, mas o Banco Bradesco. E que, aliás, se você quiser que eu traga um conteúdo específico a respeito de qualquer dessas empresas, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E assim, você pode influenciar na agenda do Ativo Virtual. E por que eu estou trazendo o Bradesco? Observem só, BBDC4, nessa cotação dos R$ 12,57, está desvalorizando 7% nos últimos 12 meses, é verdade. Mas enquanto o mercado afundou na semana passada, o Bradesco apenas ficou em indefinição. Esse candle aqui que estamos vendo, um corpo pequeno e com uma grande sombra, tanto acima do corpo quanto abaixo do corpo do candle, significa que é um candle de indefinição, ou seja, o mercado ficou em dúvida do que fazer aqui. Mas a maioria do mercado na semana passada mostrou o contrário, mostrou candles de queda mesmo, ou seja, velas vermelhas, como essas aqui. Na semana passada, o Bradesco desvalorizou apenas 0,45%, sendo que ele chegou a testar os R$ 12,94. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é a VWAP, fica fácil de ver essa linha de suporte de preços e que a mediana está fazendo essa curva, ou seja, existe a possibilidade de vermos algumas correções, sim, do Bradesco, mas ele deve voltar a continuar a sua valorização. Lógico, isso é mercado de renda variável, e mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E tem vídeo recente aqui do Bradesco e também o Fique Preparado dele. Não tem nenhum motivo para você não ficar sabendo o que está acontecendo com o Bradesco e a possibilidade de valorização dele. Mesma coisa para o Santander. Afinal de contas, o PL do banco está muito descontado, apenas 7,75, mostrando resiliência nas cotações, já vem de um histórico de queda, ou seja, o banco está descontado também em relação à média das suas cotações dos últimos 12 meses e um PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 21% abaixo do seu valor patrimonial, entregando dividend yield de 10,68%. E agora vamos falar da Petrobras. Afinal de contas, o que aconteceu com ela? Bem, a empresa anunciou que vai adiar as mudanças na sua política de trabalho remoto, ou seja, a alteração que aumentaria o número de dias de trabalho presencial de 2 para 3 dias por semana, estava prevista para começar no dia 7 de abril, mas agora só vai entrar em vigor no dia 30 de maio. Isso aconteceu porque houve uma greve de 24 horas organizada pela FUP, que mexeu com os planos da empresa em relação ao trabalho remoto. E quais são as defesas da Federação Única dos Petroleiros, ou seja, a FUP? Manutenção dos 3 dias de home office por semana, manutenção atual do programa de participação nos lucros e resultados da empresa, que é a PLR, a recomposição do quadro de pessoal e mudanças no plano de cargos e salários. Ou seja, a FUP argumentou que a mudança nas regras de teletrabalho impacta negativamente a vida de muitos empregados que já fizeram alterações em suas rotinas e até mudaram de cidade por conta de políticas da empresa. Qual foi a resposta da Petrobras? Bem, ela informou que os ajustes no modelo híbrido de trabalho visam aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de resultados. Então, qual é a sua opinião a respeito disso aqui? Afinal de contas, é importante lembrar, sem a força de trabalho, é impossível ter uma empresa lucrativa e produtiva também. Atualmente, a Petrobras foi severamente penalizada por conta do preço do petróleo, ou seja, do
barril do Brent, que no mercado internacional caiu muito forte, e aqui no Brasil forçou as ações da empresa, com uma queda monumental de 7,69% na semana do dia 31 de março. Então, aos R$ 34,55, quem diria que voltaríamos a ver a Petrobras nessa cotação novamente? Afinal de contas, foi logo ali, a empresa estava aos R$ 37,67, ainda valoriza nos últimos 12 meses 10,51%, PL de 12,31%, e o PVP mostra que a empresa está 23% acima do valor patrimonial, mas entregando dividend yield de 22,5%. Só cuidado que o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações caem forte, é óbvio que esse indicador vai aumentar. Mas é claro, a empresa precisa continuar sendo lucrativa para conseguir pagar todos esses dividendos. E se esse impacto global sobre as commodities se mantiver, sim, pode afetar no resultado da empresa. Então, muita atenção aqui com o setor de petróleo e gás. E agora vamos falar sobre os títulos de renda fixa pagando quase 2% ao mês em 2025, segundo a própria Anbima. Afinal de contas, se você está na dúvida sobre qual título de tesouro direto deve escolher, a Anbima, ou seja, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, acaba de divulgar os índices de referência que mostram onde estão os melhores retornos. E a boa notícia é que tem título pagando mais de 1% ao mês. Embora todos os títulos do governo tenham apresentado alta, o grande destaque de março foi o IMA B5+, que é a carteira formada por títulos do Tesouro IPCA+, com vencimentos acima de 5 anos, com rentabilidade que chegaram a mais de 2,83% ao mês, além de 3,69% no trimestre. E para quem não sabe, o Tesouro IPCA+, é um título que paga a taxa fixa de juros mais a variação da inflação medida pelo IPCA. Ou seja, você protege o seu dinheiro da inflação e ainda ganha um juro extra. E tem um título específico dentro desse grupo que se destacou ainda mais. Esse foi o título do Tesouro IPCA 2035. Mas também tem o IFR-M1, composto por títulos do Tesouro prefixado, com prazo de resgate acima de um ano, que teve ganhos de 1,62% no mês de março e acabou se tratando da segunda maior remuneração dentro do Tesouro Direto. No primeiro trimestre, o índice tinha subido 2,16%. Para você ter uma ideia, de maneira resumida, e depois você pode consultar esse vídeo sempre que precisar, os títulos pré-fixados 2038, 2032 e 2035 tiveram rentabilidades de 13,98% ao ano, 14,54% ao ano e o com juros semestrais, ou seja, 2035 com 14,72% ao ano, se tornando também bastante interessantes. Mas esses títulos são arriscados porque eles têm marcação a mercado. Então, se a taxa que estiver sendo paga for maior do que a sua contratada e você decidir antecipar a venda desse título, você pode tomar prejuízo sim. Mesma coisa nos indexados à inflação, porque sempre que você enxergar uma taxa grande como essa aqui, além de uma taxa variável, ela pode alterar dramaticamente, forçando que você ganhe ou perca dinheiro na marcação a mercado. No caso, o título mais indicado para quem quer uma reserva de oportunidade, ou seja, esperar aquele momento do mercado em que as cotações das empresas estejam descontadas e você vai usar aquele dinheiro para fazer um novo aporte. Então, o melhor lugar acaba sendo o Tesouro Selic, porque ele tem uma taxinha muito pequena e praticamente não tem marcação a mercado. Mas ele também serve como reserva de emergência, caso você precise por uma necessidade urgente da sua família. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pretende fazer a respeito de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.